As armadilhas da Bolsa de Valores. Senhoras e senhores, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como os tubarões do mercado lidam com essas armadilhas e, mais importante, como que você vai poder usar essas armadilhas a seu favor para lucrar no longo prazo. Se você não me conhece, eu sou Eduardo Lopes e aqui nesse canal você aprende a investir do jeito certo, sem fazer apostas, sem arriscar o seu dinheiro, sem complicação para você investir, construir patrimônio, receber dividendos e até viver de renda no futuro. Então, se esse é o seu plano, fica aqui comigo, assiste esse vídeo, deixa o seu like porque isso ajuda demais o canal. Inclusive, eu quero agradecer todos vocês, tem muita gente nova chegando, eu tô muito feliz de receber todos vocês aqui e o meu grande objetivo é te entregar um conteúdo sobre investimentos de real valor, te entregar como que você vai investir, uma pessoa comum, como que a gente pode investir na Bolsa de Valores e ter ótimos resultados. Então, deixa o seu like aqui porque isso me ajuda e se inscreva no canal porque isso aí vai te ajudar, porque você vai receber 3 vídeos novos toda semana para fazer com que você tenha mais conhecimento para investir na Bolsa de Valores do jeito certo, com melhores resultados e assim você vê os seus investimentos realmente valendo a pena, beleza? Antes de mais nada, vamos explicar aqui o que são essas armadilhas da Bolsa e quem são os tubarões da Bolsa, né? Bom, as armadilhas, elas são movimentos e comportamentos do mercado que podem e quase sempre induzem o pequeno investidor, o investidor iniciante, a tomar decisões erradas. Essas armadilhas, elas podem ser crises muitas vezes inesperadas, volatilidade, ou seja, aquele sobe e desce extremo, ou até mesmo notícias sensacionalistas. Só que aqui é que está o segredo. Enquanto muitos caem nessas armadilhas, e esses que caem são classificados como as sardinhas da bolsa, os tubarões, eles sabem como usar essas armadilhas a seu favor. Então, as armadilhas podem ser crises, essas oscilações e tudo mais. Agora, vamos desmistificar essa coisa dos tubarões, porque desde que eu invisto na Bolsa de Valores, ou seja, lá do começo dos anos 2000, eu ouço esse termo. Os tubarões da Bolsa e as sardinhas da Bolsa. E muita gente tende a acreditar que o tubarão são aqueles investidores que têm muito dinheiro, muitas vezes aquelas grandes gestoras de investimentos. E falam que as sardinhas somos nós que temos pouco dinheiro para investir. Mas na verdade, isso não é dessa forma. O tubarão, ele não é um tubarão porque ele tem muito dinheiro. O tubarão que tem bons resultados nesse mar da Bolsa de Valores e que come todas as sardinhas e que tira um monte de sardinha do jogo, ele não necessariamente é aquele investidor multimilionário. Ele é aquele investidor que sabe o que está fazendo. Então você hoje, que está começando na Bolsa de Valores, pode ser uma sardinha, mas pode ser também um tubarão, porque você, se tiver o conhecimento certo, você vai agir como um tubarão e realmente ter bons resultados. Então esquece isso, de achar que porque você é pequeno, porque você está começando a investir, inevitavelmente você vai sofrer porque os tubarões comandam o mercado. Não tem nada disso. E aqui nesse vídeo eu vou mostrar isso para vocês. Importante, pessoal, esse vídeo, ele não é uma recomendação de investimento. Ele é mais um vídeo dessa série de vídeos que eu faço aqui toda semana no YouTube para te ensinar a investir. O objetivo aqui não é te dar recomendações. O objetivo aqui é te dar conhecimento para que você possa começar na Bolsa de Valores. Sim, com pouco dinheiro pode ser. Pode começar investindo R$100, R$500, não importa. Mas você já ter um comportamento de um grande investidor e que você se torne um investidor experiente logo no começo. Para que você não perca todo o dinheiro que muita gente perde na Bolsa de Valores simplesmente porque não sabe investir, simplesmente porque se comporta como uma sardinha. Você pode ter pouco dinheiro e ter comportamento de tubarão, beleza? Bom, então agora vamos falar das armadilhas. A primeira, muito comum, é quando o mercado está eufórico, ou seja, a euforia do mercado. Quando todo mundo está falando de uma ação ou de um setor, é comum que os preços subam rapidamente e muitas vezes sem fundamento. E isso pode ser uma bolha. Eu costumo brincar que é o seguinte: quando você encontra um vizinho no elevador, ou quando alguém do seu trabalho, se você não trabalhar com investimentos, ou se a televisão aberta começa a falar de uma empresa, de um setor, de algo que está se valorizando muito, isso já deve acender uma luz de alerta aí para você, porque pode ser que seja um movimento de euforia sem os fundamentos necessários. Pode ser que seja um movimento de subida, de euforia com fundamento? Pode. E aí eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Mas
Mas é importante que você tá começando hoje, tome cuidado com a euforia do mercado. Enquanto muita gente acaba comprando no topo, os tubarões, eles esperam o momento certo para agir. Os tubarões, mais importante do que tudo, eles analisam os fundamentos antes de entrar. Muitas vezes uma empresa, ou o que aconteceu com o Bitcoin, vamos falar do Bitcoin porque é algo mais novo e que subiu muito nos últimos anos todos. Muita gente começou a investir em Bitcoin em momentos que não era o ideal. E o pior, começar num momento ruim não é uma coisa boa? É errado? Beleza. Mas ainda assim, se você tivesse começado a investir no topo histórico lá em 2019, mas soubesse no que você está investindo e tivesse continuado a investir hoje, mesmo tendo começado num momento totalmente errado, você teria muito lucro, porque você começou a investir não pela euforia, não pelo FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora, mas sim ter começado a investir porque você conhece aquele ativo, porque você acredita naquele ativo. Eu conheço pessoas que ficaram ali olhando, eu vou começar, não vou começar, não vou, e parece que é assim, é marcado, né? Vou começar hoje, comprou hoje, amanhã começa a cair, e aí essa pessoa se desespera e fica ali 1 ano, 2 anos, só vendo o dinheiro cair, às vezes vende, realiza um prejuízo. Por quê? Porque não soube o que estava fazendo, porque começou a investir por uma euforia de mercado. Entende o seguinte, o bom investidor, independente de quanto que você tem de dinheiro para investir, não investe só por euforia. O bom investidor, ele analisa antes de entrar. E não é porque tá subindo que é um ativo ruim, que você não deve investir. Muita gente fala isso, né? Fala, essa ação já subiu demais, ela não vai mais subir, o Bitcoin já subiu demais, não vai mais subir. E acredite, se é uma empresa ou se é um Bitcoin, se é algo que tem bons fundamentos, vai continuar subindo. Uma outra grande armadilha são as quedas bruscas do mercado, ou o bear market, né, que é o mercado de baixa. Quando acontecem essas crises, essas quedas mais acentuadas, muitos investidores se assustam e muitos investidores acabam vendendo as suas ações simplesmente porque estão em pânico, simplesmente porque estão vendo as ações desvalorizarem. Olha só, os tubarões, e de novo, não são aqueles mega investidores, são os investidores que sabem o que estão fazendo. Eles veem essas quedas muitas vezes como uma oportunidade, porque nessas quedas generalizadas, boas ações e ações ruins caem, e você pode aproveitar esse momento para comprar ações de boas empresas com um preço muito mais baixo do que o valor justo. Isso foi o que aconteceu em várias crises que a gente passou, que eu vou explicar daqui a pouquinho para você. Uma outra grande armadilha são os modismos, né? As empresas que estão no hype do mercado. As pessoas, de forma geral, adoram entrar em ações ou em setores que estão na moda. E a gente já viu isso acontecer em startups, em criptomoedas e até em empresas de tecnologia em determinados momentos. Quando tá todo mundo investindo, tem muito investidor que fala, cara, se tá, entre aspas, né, todo mundo investindo, pode ser que se eu ficar de fora eu perca dinheiro, ou pode ser que eu não consigo lidar com isso, e acaba investindo só porque tá na moda ou porque tá passando por um hype. Como que você deve usar esses modismos, esses hypes ao seu favor? Primeiro, o investidor que vai ter resultado, o investidor inteligente, os tubarões, eles não vão seguir a multidão necessariamente. Antes, a gente precisa analisar se tem fundamentos sólidos por trás desse hype, por trás desse modismo. Então use esse momento para observar e esperar oportunidades reais. Acredite, quando você vê um vídeo, quando você vê uma matéria falando, invista, é agora ou nunca, é o melhor momento, fica tranquilo, fica tranquila, porque se for uma empresa, uma ação, um fundo imobiliário, uma criptomoeda ou até um setor inteiro que tem bons fundamentos, você não precisa investir só para seguir o que tá todo mundo fazendo. Eu sei que muitas vezes isso dá mais segurança pra gente. Fala, cara, não é possível que todo mundo esteja errado. E acredite, na bolsa de valores, não é que em alguns momentos tá todo mundo errado, mas em alguns momentos tem muita gente errada, porque tem muita gente
gente que não sabe o que está fazendo. E tem muita gente que sabe o que está fazendo e aproveita esses movimentos. Uma outra grande armadilha são as notícias negativas ou até mesmo as notícias sensacionalistas. Olha só, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, o mercado reage de forma desproporcional, de forma exagerada a uma notícia negativa de curto prazo. Muitas vezes essa reação é ainda mais exagerada porque a notícia ela é tão batida na internet e ela se torna tão sensacionalista que faz com que isso seja assim exponencial. Pessoal, muito cuidado com notícias. Sim, uma notícia pode influenciar as ações no curto prazo? Obviamente que sim, a gente está cansado de ver isso todo dia na bolsa de valores. Mas olha só, uma ação, um fundo imobiliário sempre vai se valorizar no longo prazo se o seu lucro for crescente no longo prazo. Então, muito cuidado com essas notícias. E eu sei que muitas vezes você vê uma notícia num grande portal da internet ou você vê um grande influencer aqui falando sobre determinada empresa e você tem a tendência a falar, poxa, esse cara tem autoridade, esse site é muito bom, ele é um puta site com autoridade, eles sabem o que estão falando e eu não vou nem discutir, e você acaba tomando decisões erradas. Então, quando você vê uma notícia negativa, uma notícia que talvez seja até sensacionalista, identifique se essa empresa que está sendo afetada, se ela tem bons fundamentos, porque se ela tem bons fundamentos, essa notícia de curto prazo pode fazer com que seja uma oportunidade de compra, porque as ações vão cair. E entende o seguinte, ó, vamos falar a real aqui para vocês. Entenda que aqui tá todo mundo jogando para ganhar, não tem bobo. Muitas vezes a grande mídia de investimentos, ela tá mais preocupada em ganhar cliques no site, porque é assim que é medido o Ibope, né? Na televisão é o Ibope. Aí ficava aquela guerra entre as TVs para ver quem tinha o maior Ibope. Aqui na internet o pessoal ganha dinheiro com você clicando. Então muitas vezes para você clicar, eles precisam aumentar um pouquinho o sensacionalismo daquela notícia. Muitas vezes a pessoa precisa fazer um vídeo com uma capa bem chamativa para chamar sua atenção e você clicar lá. Entende que eles estão jogando o jogo deles. Eles não estão jogando o jogo de falar assim, olha, como que você vai tomar as melhores decisões. Eu só não quero saber disso. Eu só quero saber como o cara vai clicar lá na minha notícia ou no meu vídeo para assistir ou no meu post, como vai compartilhar isso para quem sabe até viralizar. Então, pessoal, cuidado, mas muito cuidado mesmo com as notícias que você vê por aí, porque isso é uma baita armadilha e faz com que muita gente tome decisões completamente erradas com seus investimentos. Então agora, ó, vamos lá. Como que você vai se proteger? Como que você vai evitar essas armadilhas de mercado? Isso vai acontecer inevitavelmente ou muito provavelmente com você depois de muito tempo que você está investindo na bolsa. E você vai aprender isso tudo errando e perdendo dinheiro. Se você não quer errar tanto, nem perder tanto dinheiro, nem demorar tanto tempo para aprender, olha só, anota o que eu vou te falar aqui, porque isso foi tudo que eu demorei muito tempo, perdi muito dinheiro na bolsa de valores por não saber. A primeira coisa, e isso aqui, ó, é universal, serve para todos os tipos de investimentos. Eu costumo até brincar e falar o tempo todo, e é uma brincadeira séria, que a gente nem investe em ações, eu invisto em empresas. O jeito de eu investir na empresa é comprando ações, porque eu não tô preocupado com o que tá acontecendo com a cotação das ações, eu tô preocupado com os fundamentos da empresa. Então, a primeira coisa que você vai fazer para se proteger, para você se tornar um tubarão da bolsa é foque nos fundamentos da empresa. Os tubarões, eles não compram ações baseadas em emoções ou manchetes de jornal ou de sites de internet. Os tubarões, eles analisam lucro, receita, dívida e outros indicadores que são fundamentais para a gente analisar a saúde financeira daquela empresa. Um outro ponto importante para você se proteger: tenha uma carteira diversificada. Não coloca todo o seu dinheiro em um único setor ou em uma única empresa. Uma carteira diversificada é uma defesa muito poderosa contra armadilhas. Por exemplo, imagina só que você investe na bolsa brasileira e também investe em Bitcoin. Em alguns momentos o Bitcoin pode entrar num bear market, pode cair muito, mas a bolsa brasileira pode estar subindo e a sua carteira vai ficando protegida. Em outros momentos, a bolsa aqui no Brasil que pode estar andando meio de lado ou até caindo. E nesse momento, pode ser que a gente esteja passando por um bom momento nas criptos. Às vezes a gente está num momento ruim, tanto aqui no Brasil quanto em cripto, mas se a gente investe lá nos Estados Unidos
pode estar subindo. É muito difícil, em algum momento, a gente ter Bitcoin subindo, Bolsa Brasileira subindo e Bolsa Americana subindo. Normalmente, sempre um deles está andando meio de lado ou algum deles está caindo. Mas se você tem uma carteira diversificada, você sempre vai ter os melhores resultados. Uma carteira diversificada vai te proteger demais. E como eu falei agora de Bolsa de Valores e falei também de Bitcoin, eu vou aproveitar para falar desses dois livros aqui, ó. O Bolsa de Valores para iniciantes e o Bitcoin para iniciantes. Se você quer investir com mais estratégia, se você quer entender sobre Bolsa de Valores e sobre Bitcoin, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link especial, na verdade, dois links, o do Bolsa para iniciantes e do Bitcoin para iniciantes, para você receber um exemplar aí na sua casa. E é um livro físico mesmo, tá? O Bolsa com quase 170 páginas, o Bitcoin com mais de 200 páginas. Aqui você vai encontrar tudo que você precisa para realmente investir com segurança, para investir com fundamentos. E tem uma condição especial, tem um bônus especial para vocês aqui do YouTube e o frete 100% grátis. O link tá aqui na descrição. Espera acabar o vídeo, depois que acabar o vídeo você vai lá na descrição e aí você dá uma olhada aqui no que tem de bom aqui dentro desses dois livros, e se fizer sentido para você, você pode receber um exemplar de cada um desses aí na sua casa. A terceira forma de você se proteger dessas armadilhas é: tenha uma estratégia clara. A maioria das pessoas começam a investir, começam tudo errado na verdade, né? Porque começa a investir porque viu uma notícia, começa a investir porque viu um influencer falando, coloca um dinheiro em algo que não conhece, que não domina, num mercado que não entende. Estratégia ainda tá longe da maioria dos investidores. E isso não pode. Você precisa ter uma estratégia clara. Então, defina quais são os seus objetivos com seus investimentos. E quando você definir essa estratégia, mantenha-se fiel a ela, ao seu objetivo, mesmo durante a volatilidade. Se você sabe o que você está fazendo, eu garanto que no momento de queda, isso não vai te incomodar. A gente está passando agora exatamente no momento que eu estou gravando esse vídeo, onde a VEG, que é uma das maiores e melhores empresas do Brasil, e não é uma recomendação de investimento, de novo, está passando por um momento bem desafiante de ter se desvalorizado mais de 30% nos últimos 12 meses. Eu invisto na VEG há muitos anos. Eu entendo os fundamentos da VEG e acompanho a VEG de perto. Então eu continuo dormindo tranquilo. Uma queda de 30% em 12 meses, apesar de ser uma queda muito alta, não tira a minha paz. Por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho uma estratégia clara e muito bem definida. Acabo aproveitando esses momentos de volatilidade, de queda, para comprar ações mais baratas, ações de boas empresas, obviamente. E o quarto ponto para você ficar muito atento aqui é: seja paciente. Muitas vezes a pessoa começa a investir e tem pressa. A pessoa quer ganhar dinheiro em um ano, quer resolver a vida dela, quer estar vivendo de renda. Entenda que os tubarões, os bons investidores, eles não têm pressa. Os bons investidores, eles esperam o momento certo para entrar, se for o caso, para sair do mercado. A paciência é uma virtude no mercado financeiro. A gente saber lidar com as nossas emoções durante períodos de euforia e períodos de queda é uma ferramenta extremamente importante que a maioria dos investidores não tem. Não tem a inteligência emocional de lidar com grandes movimentações do mercado. E você precisa disso. E o que vai te dar isso? Conhecimento vai te dar muito mais paz, muito mais tranquilidade, muito mais inteligência emocional. Por isso que é tão importante você buscar conhecimento. E ó, só para você entender, a gente passou, desde quando eu invisto, pelo menos, por algumas grandes crises. Lá em 2008, olha, eu lembro, né? O João, meu filho, nasceu em 2007, no final de 2007. E eu lembro que lá em 2008 ele era um bebê e eu vou contar para ele o sufoco que eu tô passando aqui nessa baita crise. A crise de 2008 aconteceu lá nos Estados Unidos e afetou o mundo inteiro. Enquanto muita gente acabou vendendo as suas ações, grandes bancos, grandes empresas, investidores experientes, por exemplo, o maior de todos, né, Warren Buffett, eles aproveitaram muito aquela crise para comprar ações de boas empresas a preços mais baixos. Depois, nos anos 2000, a gente teve a crise de tecnologia, né, a bolha.com. Muitas empresas de tecnologia, e naquela época se criaram muitas empresas que não tinham fundamentos sólidos, atraíram muitos investidores e não entregaram bons resultados. E depois que essa bolha estourou, o que aconteceu? Empresas ruins
ruins acabaram, muita gente perdeu muito dinheiro, mas as boas empresas, as empresas de qualidade como Amazon, Microsoft, ficaram ainda mais fortes e se valorizaram muito. E a última grande crise que nós tivemos, né, que foi a crise sanitária, a crise do Covid. A pandemia, ela causou quedas bruscas na bolsa. Circuit breaker, não sei quanto circuit breaker aqui, que é quando a bolsa até para de negociar porque tá tudo caindo muito. Só que quem comprou durante aquele pânico que aconteceu principalmente em março de 2020, viu retornos expressivos. Não é que demorou, já nos próximos meses, nos meses subsequentes, já teve ótimos resultados. Então, essas 3 crises eu quis trazer aqui para vocês para mostrar que crises são oportunidades para quando a gente sabe o que está fazendo, para quando a gente sabe e entende que os fundamentos dessas empresas são bons fundamentos e a gente tem a oportunidade de comprar mais barato. É no momento de crise, é no momento de caos que muita gente tem ganhos exponenciais, não no curto prazo, mas no longo prazo, investindo em boas empresas. Ó, eu falei aí da crise dos anos 2000, né, lá de 2008, depois a crise de 2012, 2014, agora mais recente a crise do Covid. Entende que muitas das empresas que a gente investe hoje passaram por essas crises e hoje continuam ainda maiores e melhores. Então entenda que momento de crise não é obrigatoriamente ruim. É ruim para o investidor sardinha, para o investidor que sai desesperado vendendo porque ouviu notícia na televisão. Ó, se você ficasse ligado só a notícia de internet e de televisão na época do Covid, você ia achar que o mundo ia acabar, né? O mundo ia acabar, todas as empresas iam quebrar e a gente ia voltar a viver fazendo troca de produtos. Cuidado, pessoal, cuidado e aproveite. Momento de crise, mas precisa saber o que tá fazendo. Então, ó, você quer se tornar um bom investidor, ou talvez até esse termo, né? Um tubarão da bolsa, do mercado. Primeira coisa, estude. Conhecimento é a sua melhor defesa contra armadilhas. E quando eu falo estudar, eu não tô falando para você ficar vendo site de notícias. E cuidado, tá? Da fonte de onde você vai pegar esse material para você estudar. Segundo ponto, visão de longo prazo sempre. Invista em empresas sólidas que podem superar crises. E empresas que já tenham superado tantas crises. Não tenha medo de crises, porque a crise pode ser uma oportunidade ótima, uma incrível oportunidade de você comprar ações mais baratas. E por último, mantenha a disciplina. Nunca tome decisões emocionais, nem quando tá subindo, nem quando tá caindo. Segue o seu plano, siga o seu objetivo, beleza? Então, as armadilhas da bolsa, você viu que na verdade a gente pode olhar para elas como armadilhas, se você não sabe bem o que você tá fazendo, ou você pode olhar para elas como uma mola que vai fazer com que seus investimentos cresçam ainda mais rápido, que vai jogar isso aí lá para cima. Então, as armadilhas, elas não são obrigatoriamente uma inimiga. Se você tem a estratégia certa, você vai usar essas armadilhas a seu favor e construir um patrimônio sólido, beleza? E mais uma vez, se você quer aprender a investir, se você quer estudar sobre o mercado, na descrição do vídeo tem o link para você garantir os 2 livros ou só um deles, o que fizer mais sentido para você, numa condição especial para vocês aqui no YouTube. E ó, antes de você ir embora, lembre-se, deixa o seu like porque isso é importante pra gente, a gente tá crescendo, graças a Deus, e obrigado por todos vocês que estão aqui. Escreve aqui nos comentários para mim qual armadilha que você já enfrentou, que você caiu ou alguma que você superou nessa sua jornada de investimento. E mais uma vez, curte o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com quem você acha que esse vídeo possa ajudar. A gente se vê no próximo vídeo e bons investimentos.